Deus, Ele quer um coração disposto, um coração obediente. É tudo isso que você tem que dar para Ele. É o seu primeiro passo. Eu entendo, eu sei que muitas das vezes você já pode ter sido escalado em alguma coisa, talvez para dar uma pregação, uma direção, ou cantar no ministério de louvor, e seu coração, cara, fica a mil. Você não dorme, cara. Você não dorme. E é bom a gente ter esse medo, porque a gente depende de Deus. A gente não depende da nossa capacidade de achar que a gente tem. A gente não tem nenhuma capacidade. É sempre Deus que faz acontecer. A gente viu Timóteo sendo líder, mesmo muito novo. Viu Timóteo sendo um exemplo entre os fiéis da igreja. E viu Timóteo sendo um exemplo como cristão, mesmo sendo jovem. Então você, jovem, saiba que a sua hora é agora. Você não precisa esperar se achar que tem um momento certo de você entregar sua vida para Jesus. Não tem momento certo. O momento certo é agora. Deus, Ele quer te usar. Deus, Ele quer purificar o teu coração através da palavra. E eu gostaria de compartilhar aqui com vocês, irmãos, um testemunho. Um testemunho de quando a gente iniciou um projeto de evangelismo no colégio. Anteriormente eu tinha muita vergonha de falar em público, eu tenho até hoje, né? Eu tenho vergonha, eu não tinha manha de falar com as pessoas, irmãos, eu começava a gaguejar, eu não conseguia. Um dos meus primeiros evangelismos, ele aconteceu com cartas, porque eu não conseguia chegar na pessoa e falar com ela. Então eu escrevia uma carta e colocava para a pessoa. Irmãos, para você ver que não depende de você, para Deus te usar, uma das pessoas que eu evangelizei com uma carta aceitou Jesus. E hoje está na igreja. E ela sofria com alguns pecados, como idolatria de gênero, ideologia de gênero. E hoje ela abandonou esse pecado. Irmãos, não é sobre a sua habilidade, não é sobre aquilo que você pensa que sabe fazer, é sobre você ter um coração disposto e saber que Deus é que vai fazer. Nós vemos isso em Davi claramente. Davi era outro jovem da Bíblia também. E ele deixa claro que Davi era pastor de ovelhas. Ele deixa claro que na luta que ele teve contra o urso, contra o leão, foi quem que livrou ele? Deus. Ele não falou, não, é porque eu sou bom, eu fui lá e matei o leão, matei o urso. Claro que não, cara. É porque Deus estava com ele foi em nome de Deus. E mais para frente, no decorrer da história, nós vemos que chega um gigante, o Golias. O Golias, ele fica atormentando o povo. Eles não acham ninguém corajoso de enfrentar Golias. Ninguém. Quando chega então Davi. E questiona o povo por que estavam com medo. E mais para frente, quando então Davi vai ter esse confronto com Golias, ele fala: vocês vêm contra mim com espadas. Vocês vêm contra mim com dardos, com flecha. Só que eu vou no nome de Deus, o Senhor dos Exércitos. Nós vemos de novo que não é sobre a nossa capacidade. A única habilidade que Davi tinha era de ser pastor de ovelha e botar aquele negócio com o meu irmão. Afunda. Isso. Irmãos, aquela pedra não ia derrubar um gigante, cara. O que derrubou aquele gigante foi o poder de Deus. Tanto é que Davi foi tentar colocar uma das armaduras, só que ele não tinha estrutura. As armaduras eram muito pesadas. Tinha até os irmãos dele, que eram mais estruturados que ele, que poderiam ir tentar, mas tiveram coragem. E o testemunho não foi muito diferente disso, porque me lembro que depois desses primeiros evangelismos que eu fiz com cartas, eu orei a Deus, pedindo para que, Senhor, se eu tivesse alguém aqui no colégio para me ajudar a fazer isso, e se eu fosse promissista, seria bom demais também, para eu poder acompanhar ali. Só que daí eu continuei esse evangelismo com cartas. Passou um tempo, um ano, chegou num retiro, lá fizeram um apelo para quem queria ser usado mais por Deus, se entregar totalmente. E eu falei: Senhor, eu não faço ideia do que o Senhor quer fazer comigo. Não faço ideia. E eu não consigo falar, e eu não quero sair falando por ninguém, mas eu entrego o meu coração disposto ao Senhor. O Senhor usar. E a partir dali começou a surgir uma ideia da gente plantar então um projeto de evangelismo no colégio.
Irmãos, lembra daquela oração que eu falei que se eu tivesse alguém ali, seria melhor para me ajudar? Pois é, do nada, chegou no colégio uma moça e ela falou para mim, cara, eu queria ir na sua igreja um dia. Eu falei, amém. Só que daí continuou um ano, ela falou que queria ir na minha igreja, mas não ia. Aí depois chegou o ano seguinte, ela veio e fez a mesma pergunta. Eu falei, quer saber? Vamos agora. A gente marcou e ela foi. Ali ela ficou sabendo do retiro e nós fomos juntos. Naquele retiro ela aceitou Jesus. Hoje ela é promessista. Hoje ela me ajuda no projeto de evangelismo e ela é externa. E ali, irmão, nós começamos esse projeto de evangelismo junto. Com medo, mas a gente foi. E aí chegou um momento que estava muito parado, a gente não sabia mais o que fazer. Senhor, é isso mesmo que o Senhor quer da gente? E deixa para Deus responder. Quando passam alguns dias, chegou uma menina, uma outra garota, e fala, cara, eu queria conversar com você. Beleza, ela veio conversar com a gente e falou, olha, eu estava pensando em a gente fazer um projeto de evangelismo. Eu falei, pronto, confirmou. É isso. Vamos pra frente então. E ali nós começamos então oficialmente. O projeto hoje ele é chamado de ID School. Irmãos, Deus é tão bom, é tão rico em graça e misericórdia, que eu não sei como, mas hoje a gente está em 6 colégios. Algo que começou a partir de um coração disposto. Você não precisa ter nada. Não dependa de você, cara. Você jovem hoje que está me ouvindo aqui. Eu sei que muitas vezes a gente vai para a igreja e acha que a pregação não é com a gente porque a gente é novo. Acha que Deus não vai usar a gente. Acha que é cedo demais. Ou pior, às vezes você não quer entregar sua vida a Jesus agora porque você acha que você vai perder tempo. Às vezes você acha que você precisa aproveitar mais a vida. Só que deixa eu te falar, cara. Você não vai perder tempo. Você vai ganhar. A gente viu os testemunhos aqui hoje, que a vida deles foram transformadas porque aceitaram Jesus. E olha, se eu fosse você, eu não perderia essa oportunidade, eu aceitaria hoje. Deus, Ele quer te usar. Para Deus não existe idade. Para Deus existe um coração disposto e obediente. Amém, irmãos? Então eu queria aqui poder fazer um apelo. E lembrando, não é só para jovem. Nós a vida inteira ficamos colocando limites para Deus. Mas eu te faço hoje. Você quer também colocar esse coração disposto diante de Deus e ver o que Ele vai fazer com você? Eu te faço esse convite hoje. Às vezes você não vai vir agora, precisa vir depois, mas eu te faço esse apelo. Vem aqui. E se você quer aceitar Jesus hoje, se você já foi uma dessas pessoas que achava que vai aceitar Jesus só depois de um tempo, ou que vai perder tempo, quero te fazer esse desafio também. Vem aceitar Jesus hoje e ver o que Ele vai fazer com você. Amém, irmãos? A igreja pode ficar de pé? Irmãos, eu não vou ensinar um detalhe, mas depois que o projeto começou, chegou do nada um menino de paraquedas lá na igreja. Do nada. A gente não fez projeto evangelístico, nada. Ele só chegou, ficou lá, e ele está fazendo agora esse projeto no colégio dele também. É o Brian que está aqui com a gente, ó. E é batizado, os dois já se batizaram na nossa igreja já. Então o Espírito Santo, Deus faz acontecer, gente. E você jovem, essa mensagem é para você. E para você que se considera jovem, é para você também. Amém? Vamos orar, Deus? Vamos colocar diante de Deus, então, tudo isso que a gente viu hoje. A gente viu que Deus ele não depende de idade. Deus não depende de circunstâncias. Deus não depende se você sabe falar ou não. Deus ele quer o seu coração.